Beleza, Vetters? Patrick aqui com o Vetted. Hoje temos um episódio muito especial porque nós vamos reagir ao trailer final de Disclosure Day, o novo filme do Steven Spielberg que estreia dia 12 de junho nos Estados Unidos e ainda mais cedo no resto do mundo. Já saíram algumas reações iniciais ao filme. Estão chamando de o melhor filme do Steven Spielberg em 20 anos, né? Então, isso vai ser incrível. Agora, eu também vou mostrar para vocês vários trechos de entrevistas e coisas sobre o filme, só para dar mais contexto e trazer mais detalhes do que podemos esperar por aí. Agora, eu particularmente estou super empolgado com esse filme. Sinceramente, mal posso esperar para ver. E estamos muito perto, pessoal, de assistir a esse filme. Então, olha, vamos reagir ao trailer e depois a gente continua. Eu consigo ver eles. Eu estou muito mais inclinado agora do que quando fiz contatos imediatos a realmente acreditar que não somos a única civilização inteligente no universo. Caramba! O que você roubou? Segredos. As pessoas têm o direito de saber a verdade. Essa é Nossa! uma história sobre nós. Todos nós. Bom dia, Kansas City. Diante do evento mais extraordinário da história humana. O que está acontecendo comigo? Estou com medo. Estou morrendo de medo. Não precisa ter medo. Você tem outra pessoa. Daniel Kelmer, Quem está falando? não volte para casa. Eles te acharam. Não sei quem você é, mas eles vão te matar. Olha o celular de A abrir. raça humana não pode aceitar o que nós sabemos. Precisamos impedir isso de qualquer jeito. What am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? Esse encobrimento da verdade que já dura 79 anos tem que acabar! Estamos interrompendo nossa programação. Como a revelação vai nos mudar? Uau! Eu acredito que para melhor. Nossa! Ela vai nos lembrar da nossa capacidade de empatia e de que existe algo maior lá fora do que apenas nós mesmos. A única maneira de saber o seu propósito é voltar para onde tudo começou. Eu conheço você. Bora! Eu sei que conhece. Eu também conheço você. Aconteceu com a gente. Você foi Eu abduzido. costumava dizer para mim mesmo, não seria maravilhoso se tudo isso fosse verdade? Agora eu penso, não seria maravilhoso se as pessoas soubessem... Vamos lá, eles estão vindo. Caramba! Tudo isso é verdade. Caramba! Olha essa cena, pessoal. Que cena fantástica. Nossa! Disclosure Day. Bora, bora! Beleza, claramente isso parece incrível, né? E especialmente aquela cena, né, em que mostram o olho do cervo e aí a câmera gira e dá pra ver o olho do alienígena. Que cena fantástica, cara! Quer dizer, isso é o Spielberg no seu melhor, pessoal. Sim, isso parece muito bom, né? Basicamente, tem tudo o que você gostaria em um filme de encobrimento de OVNIs. Né, tem um denunciante que está fugindo, claramente tem algum tipo de abdução acontecendo ali, sabe, esse tipo de grupo misterioso que está tentando esconder tudo, abafar tudo para não vir a público, né, e você basicamente tem um casal de pessoas comuns que podem ter algo a mais no passado deles, sabe, tentando levar a informação para o resto do mundo, né? Quer dizer, tem de tudo. Se quer saber minha opinião. E aí o Steven Spielberg decidindo dirigir isso, sim. Sim, eu quero ver. Acho que muita gente quer, eu posso, sinceramente, a expectation para esse filme está indo muito além da comunidade ufológica, com certeza, porque isso é algo que interessa a todo mundo, especialmente com a popularidade desse tema hoje em dia. E o Steven Spielberg, inclusive, participou recentemente do podcast da Michelle Obama
e falou um pouco mais sobre o filme e principalmente por que ele quis fazê-lo. Bom, talvez o seu projeto mais recente, que é Disclosure. Disclosure Day. Yeah. Disclosure Day. Por que você não nos conta a premissa do filme e o que podemos esperar? Bem, o filme, eu já estive meio que nessa pista de dança antes, quando eu era muito, muito mais jovem. Eu fiz um filme em 1976, que foi lançado em 1977, chamado Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Right. Eu lembro desse. E aquele era um filme, certamente, sobre a primeira vez que, a humanidade encontra uma civilização avançada fora do nosso mundo, de lá de fora. Então eu não visitava esse assunto em particular há quase 50 anos. No ano que vem fará 50 anos de quando Contatos Imediatos foi lançado. Mas eu senti, começando lá em, acho que 2023, quando The New York Times publicou uma matéria, foi uma matéria influenciada por um denunciante, that released some footage to the New York Times. And it was a story written by, I believe, Heike Linker and Ralph Blumenthal and Leslie King. Era uma matéria sobre o que pilotos da Marinha tinham fotografado em seus sistemas FLIR, seus sistemas infravermelhos frontais, de um OVNI agora chamado de FANI, que significa Fenômeno Anômalo Não Identificado. Eu gosto mais de objeto voador não identificado. Gosto mais de OVNI. Mas isso trouxe um vocabulário de termos mais sério, mais aceitável para um mundo que mesmo agora, 50 anos depois de Contatos Imediatos, está mais propenso a acreditar que algo vem acontecendo há décadas e décadas e décadas sobre o nosso mundo estar sendo visitado. E o nosso filme é sobre o que aconteceria se toda essa informação fosse revelada, toda ao mesmo tempo, como isso afetaria tudo. E a história, na verdade, é sobre a tentativa de impedir que qualquer revelação aconteça, e é por isso que grande parte deste filme é uma perseguição implacável e alucinante. Sim. Qual é a sua, não vou dizer obsessão, mas o seu profundo interesse no que está acontecendo além do nosso planeta? Acho que é por causa da minha curiosidade, mais até do que da minha imaginação. Porque tem muita coisa em Contatos Imediatos que eu inventei, mas tem muita coisa em Disclosure Day que eu não senti que precisava inventar, porque já está por aí, como diziam em Arquivo X. A verdade está lá fora, e acho que a verdade agora está aqui. E quem é corajoso o suficiente para vir a público e dizer a todos nós que não devemos ter medo de viver. Essa curiosidade, mais do que a imaginação, foi o que me levou a abordar o assunto. Agora eu diria que acho que o Spielberg está confundindo algumas coisas aí. Vejam, é aqui que um pesquisador de OVNIs pode contextualizar, porque o artigo do New York Times de que ele está falando não saiu em 2017, quer dizer, em 2023, saiu em 2017. E o que saiu em 2023 foi um artigo que o Ralph Blumenthal e a Leslie King publicaram por conta própria, mas que era sobre o David Grush, né? Ele é quem testemunhou no meio do ano de 2023, né? Em julho de 2023. Inicialmente saiu em junho de 2023 e depois em julho de 2023 ele já estava testemunhando, né? Então, mas claramente várias coisas diferentes, que vieram a público foi o que inspirou o Steven Spielberg a fazer esse filme. E outra coisa que também é interessante dessa mesma entrevista, o Steven Spielberg revela que o ex-presidente Barack Obama, né? Lembrem-se, ele está no podcast da Michelle Obama, a ex-primeira-dama. O Steven Spielberg revela que o Barack Obama visitou o set de Disclosure Day e ele também revela que é o único set que ele já visitou. Isso é bem interessante. But he got to come on set for this one. Este é o primeiro set que o Barack já visitou. Mesmo a sua filha sendo cineasta, Malia.
Então eu me sinto mal por ter passado a Malia para trás e ele ter vindo ao meu mas set. ela não liga. Ela vai nos convidar quando she does. Sabe, ela não nos quer perto das coisas dela. Mas ele se divertiu muito. Foi ótimo, foi ótimo. Foi claro para o meu elenco, foi quase uma experiência religiosa, porque entra esse presidente icônico que vem ao nosso set. Para mim, ele é um amigo. Para mim, ele é um bom amigo. Claro, para todos nós, nós nos conhecemos tão bem. Mas no set, os jovens não conheciam o Barack, exceto pelo que ele fez pelo mundo e por quem ele representa. E eles ficaram absolutamente... E eu tenho um elenco muito extrovertido. Dava para ouvir uma agulha cair quando ele entrou. Eles não sabiam o que dizer. Eles sabiam que ele vinha antes ou você... Eu não contei para todos. Contei para alguns, mas não para todos. Agora, quando eu disse que é o único set que ele já visitou, é o único set do Steven Spielberg que ele já visitou, né? Mas ele escolheu Disclosure Day, né? Isso é bem interessante quando você considera algumas notícias recentes sobre o Barack Obama e alguns comentários que ele fez sobre alienígenas. Lembram disso? Algumas perguntas aqui. Alienígenas são reais? Eles são reais, mas eu não os vi e eles não estão sendo mantidos na... como é que é? Área 51? Não existe uma instalação subterrânea, a menos que haja essa enorme conspiração, e eles esconderam isso do presidente dos Estados Unidos. Área 51. Qual foi a primeira pergunta que você quis ver respondida quando se tornou presidente? Onde estão os alienígenas? Onde estão os alienígenas? Isso viralizou totalmente, né? Porque foi em um podcast que não tinha nada a ver com alienígenas. Eles estavam falando de política, e aí isso é trazido à tona, né? E até o presidente Trump, a bordo do Air Force One, foi questionado sobre isso, e os comentários dele foram bem reveladores. Algo que chamou muita atenção essa semana, o Barack Obama disse que os alienígenas são reais. Você já viu alguma evidência de visitantes não humanos na Terra? Bom, ele revelou informações confidenciais, ele não deveria estar fazendo isso, sabe? Então os alienígenas são reais? Bom, eu não sei se são reais ou não, posso te dizer que ele revelou informações confidenciais. Ele não deveria estar fazendo isso, ele cometeu um grande erro. Ele tirou isso de informações confidenciais. Não, eu não tenho uma opinião sobre isso, eu nunca falo sobre isso. Muita gente fala, muita gente acredita. Você acredita nisso, Peter? Se o presidente pode desclassificar qualquer coisa que ele fizer, então... Bom, eu posso livrá-lo de problemas. Eu posso livrá-lo de problemas desclassificando. Alienígenas ilegais são reais. Ilegais, apenas ilegais. E além disso, se o presidente pode desclassificar qualquer coisa que ele quiser, então se você quiser fazer um anúncio... livrá-lo de problemas. Nós sabemos que alienígenas ilegais são reais. Ilegais. Apenas e além disso, depois de todos os comentários, o presidente Barack Obama, o ex-presidente Barack Obama, foi ao Instagram, a maioria das pessoas não viu isso, e ele basicamente tentou voltar atrás nos comentários, e não necessariamente voltar atrás, mas esclarecer o que exatamente ele quis dizer com alienígenas são reais. Ele quis dizer mais apenas, tipo, no universo, acho que há outra vida por aí, tipo, não estamos sozinhos, né? Mas as pessoas entenderam de outra forma. Então, e aí, para esclarecer ainda mais seus comentários, ele foi questionado pelo Stephen Colbert no início deste ano, você disse sobre alienígenas, aspas, eles são reais, mas eu não os vi. Depois você tentou voltar atrás no dia seguinte. Você sabe que ninguém acreditou em você, né? Porque aquela primeira declaração soou verdadeira. Foi só um cara que finalmente deixou escapar. E aí no dia seguinte você fica tipo, bom, o que eu quis dizer foi que tenho certeza de que em algum lugar por aí, dada a natureza infinita, sabe, do universo e os Ninguém engole essa. Abre o jogo, cara. Você não quer manchar uma reputação de tipo franqueza e honestidade a essa altura da sua carreira. Senhor, depois de tanto tempo, você não vai apenas... Eu achei que era tão óbvio o que eu quis dizer. Sim. Foi óbvio o que você quis dizer. E todos nós entendemos o recado. A questão é a seguinte, para quem ainda acha que, tipo, sei lá, temos homenzinhos verdes, tipo, debaixo da terra em algum lugar. Uma das coisas que você aprende como presidente é que, tipo, o governo é péssimo em guardar segredos. Essa ideia de teorias da conspiração, se houvesse alienígenas ou naves espaciais alienígenas ou qualquer coisa sob o controle do governo dos Estados Unidos que nós soubéssemos, tivéssemos visto fotos, o que quer que seja, eu te garanto que algum cara guardando a instalação teria tirado uma selfie com um dos alienígenas e mandado para a namorada para impressionar. Tipo, ia vazar. Ou haveria, tipo, pistas, certas pistas por aí. Tipo, um centro presidencial pareceria uma nave de reconhecimento que acabou de descer da órbita baixa e pousou em Chicago. Isso aconteceria, algo assim. Poderia acontecer. Tipo, você gostaria que eles fossem reais? Na verdade, sim. Tipo, tudo bem, eu estou me candidatando agora. Certo.
No primeiro contato, acho que eu seria um bom emissário, sir, Nossa, para representar a humanidade. Quer dizer, eu tenho uma bagagem diversa, alguma experiência em governança e diplomacia, pessoa amigável. A gente acha, tipo, eu poderia fazer um bom trabalho, beleza? Uma boa proposta. Vamos manter isso em mente. Muito obrigado. Mas ainda não aconteceu, beleza? Certo, ótimo. E nós temos o seu telefone aqui no currículo. Muito obrigado. Muito impressionante. Agora, outra coisa interessante do filme, vocês viram nos trailers, especialmente no trailer inicial que saiu primeiro, é que, tipo, a primeira coisa que você vê é a personagem da Emily Blunt. Ela está interpretando, tipo, uma garota do tempo, sabe? Apresentadora do tempo, não sei como... Sabe, meteorologista, né? No jornal local. Dá pra ver meio que a previsão do tempo atrás dela. E, de repente, ela começa, tipo, a estalar a língua, sabe? Sei lá, os barulhos que ela está fazendo, sabe? Todo mundo fica tipo, nossa, que porra é essa? Sabe o que quero dizer? O que está acontecendo aqui? O que é interessante sobre isso é que a Emily Blunt deu um pouco mais de contexto sobre esses sons e como tudo aconteceu. Ela revelou isso em um episódio recente do Hot Ones. Tem uma cena no filme em que sua personagem, uma meteorologista na TV ao vivo, passa por essa transformação vocal quase chocante e fala em estalos e línguas estranhas. Como você aborda uma cena dessas como atriz? Parece uma sequência única. Foi, e até mesmo antes daquele momento em que ela começa a falar nessa linguagem não humana, language. É um plano sequência de 4 minutos que filmamos que leva até aquele momento onde ela está gradualmente se desintegrando. And você ouviu esse barulho na garganta? What the actual F was that? Is that like panic or is it? It almost was like or is it that's what Shishido said? That is what Shishido said, guys. That's exactly what she said. Na verdade, poderia ter usado isso no set de Dia da Revelação. Isso teria sido uma língua alienígena perfeita. Sabe, existem várias maneiras de fazer isso. Você poderia ir pelo caminho da IA, do qual tenho um pouco de pavor. Achei que poderia fazer alguns sons realmente estranhos, como todos acabaram de ver. Então eu disse que talvez pudesse vir e fazer apenas uma variedade de sons estranhos, e foi o que fizemos. E eu fiz, tipo, os sons de estalos, fiz, tipo, sons de zumbidos, sons de consoantes, respiração, sons estranhos, e o que fizemos foi colocar um microfone aqui e outro aqui. E assim meio que captura de um jeito muito estranho, e depois o designer de som foi lá e criou aquele som estranho. Então isso é uma revelação bem legal de como esses sons foram criados, porque muita gente estava especulando no início, eles copiaram de outro filme, sabe o que quero dizer? Eles estavam apenas, tipo, sabe, usando outras coisas. E aí algumas pessoas estavam até especulando, esses são sons de alienígenas reais, eles conseguiram alienígenas de verdade para fazer isso, quer dizer, as pessoas são loucas, né? Mas na verdade é só, sabe, o bom e velho cinema e design de som, o que eu acho ainda mais legal, se quer saber. Eles também lançaram um clipe de bastidores da Emily Blunt e do Steven Spielberg trabalhando nesses sons. You know Morse code, you know how Morse code goes. That's really good. That's really good. Achei isso muito legal. Então é basicamente assim que eles montaram isso, né? Só faz um monte de sons diferentes e depois o designer de som vai lá e mistura tudo e você tem a versão final que ouvimos nos trailers. E tenho certeza de que haverá mais disso no filme e mal posso esperar para ver como tudo isso vai se desenrolar, honestamente. Agora, este é um clipe interessante do Steven Spielberg e do Coleman Domingo, que também está no filme. E eles estavam dando uma entrevista para o Extra e meio que perguntam para eles, tipo, você seria a favor de um dia da revelação, né? Você seria a favor de um momento no tempo em que o mundo descobrisse de uma vez só que não estamos solos e mais detalhes, né? Basicamente, o que muita gente defende na comunidade de OVNIs e, na verdade, o que muita gente defende no mundo todo, né? Se não estamos sozinhos, nos conte. Diga-nos os fatos. Dê-nos os detalhes. Deixe-nos saber. Você seria a favor de um dia da revelação? Eu seria totalmente a favor de um dia da revelação real, que é meio o motivo de eu ter feito o filme.
para talvez apressar um pouco as coisas, mas é um filme de perseguição, é um filme de ação e é um filme com personagens muito cativantes e todos estão em busca de uma verdade. As pessoas que querem impedir que isso seja revelado publicamente estão atrás delas. E, nesse sentido, é de tirar o fôlego, e você tem que colocar o cinto de segurança quando vai ao cinema. Mas, ao mesmo tempo, há um outro nível neste filme sobre a humanidade e como nós realmente nos comparamos ao que chamamos de inteligência não humana de fora do planeta, sabe? O que está acontecendo agora com a nossa comunhão na Terra, sabe? Entre pessoas que talvez não concordem em nada. Certo. Mas algo assim, um dia da revelação, as uniria de uma forma, talvez pela primeira vez, certo, unindo a divisão que nos divide. Eu sinto que eu sinto que precisamos de algo para, não sei, algo para simplesmente silenciar o barulho que há entre nós e nos unir de alguma forma. Acho que eu sou super a favor. Porque eu assisti a audiências no Congresso, eu pesquisei e estudei muito sobre isso também. E eu acho que, se existem, claro, eu acho, como a nossa amiga Emily, ela diz que é muita arrogância achar que estamos sozinhos no universo. E eu sinto que isso expande a nossa visão de quem somos, de quem podemos ser. Isso abala muitos sistemas que temos, o que eu acho que pode não ser uma coisa tão ruim. Sinto que talvez precisemos de uma nova visão e de uma nova maneira de nos unirmos, desde que façamos isso juntos. E o que também é interessante é que o Colman Domingo, na verdade, como ele menciona naquela entrevista, né, ele pesquisou muito para o personagem dele, o que me faz pensar que ele tem um papel bem maior do que vimos nos trailers, porque você só vê, o encobrimento de 79 anos tem que acabar, sabe? Este encobrimento da verdade de 79 anos tem que acabar. Acho que ele tem um papel bem maior, porque ele está pesquisando tanto, né? Então isso é meio interessante. A gente nem sabe que personagem ele interpreta, nada sobre, quem ele é. Mas, ele pesquisou muito para este filme, o que é muito legal de ouvir de vários atores diferentes, o tipo de pesquisa que eles fizeram. E muita pesquisa nós começamos, o Steven estava compartilhando muitos documentários comigo, entrevistas, pessoas que realmente estiveram envolvidas, quer tenham, tido experiências, ou quer tenham estado trabalhando com pessoas que tiveram experiências. Então, para mim, é absorver muita informação para tirar minhas próprias conclusões. No que eu acredito também, as pessoas estavam mentindo ou estão falando a verdade, porque há muitas maneiras diferentes de analisar essa informação. E quando você olha, há muitas observações que foram feitas em grupos de pessoas, cidades inteiras, que tiveram visitas de várias maneiras. E, isso foi desmentido de várias maneiras, às vezes, pelas autoridades. Mas eu sinto que é realmente sobre lidar com a verdade e realmente considerar as experiências de todos como sinceras e não, tentar manipular isso de alguma forma. Porque acho que as pessoas estão tentando controlar se tivemos ou não essas experiências. Quer dizer, acho que é uma abordagem justa e isso deve ser algo meio interessante para esses atores que podem não necessariamente acreditar nessas coisas, mas quer saber? Eles vão fazer a lição de casa e vão seguir a história. Quer dizer, esta é uma narrativa de ficção, né, baseada em coisas que o Spielberg acha que são reais, né, nesse sentido. Então, não sei se há coisas reais no filme, quer dizer, é o que algumas pessoas estão dizendo. Eu não acredito que seja verdade, mas eles estão se baseando em coisas que acham que são reais ou histórias que ouviram, novos denunciantes aparecendo, todas as coisas que cobrimos neste canal. Então, apenas do ponto de vista de fã, eu só valorizo o empenho que eles tiveram para tentar refletir um pouco do que está na ufologia agora. Isso vai ter um efeito de faca de dois gumes, ou seja, as pessoas vão ver coisas que estão na ufologia, especialmente se você estiver imerso nisso como eu e muita gente que assiste a este programa. Eles vão ver isso no filme e dizer, viu? É verdade! É verdade. Isso não significa que seja verdade, mas acho que só o fato de eles fazerem o trabalho e a pesquisa deles, algo pelo qual o Steven Spielberg é muito famoso, quer dizer, Contatos Imediatos teve, ufólogos à disposição para meio que adicionar, contexto e apenas um pouco do folclore, da história e das histórias que existiam por aí, né? J. Allen Hynek, Jacques Vallée, teve muita gente que ajudou como consultor naquele filme, então parece que fizeram a mesma coisa para Disclosure Day. Agora, o que seria interessante descobrir, e eu não vi nenhuma notícia sobre isso, é se algum dos denunciantes que estão por aí ajudou como consultor no filme. Não sei, não ouvi nada sobre isso, mas agora o
roteirista da história, né, que ajudou a escrever muitos dos filmes anteriores do Spielberg também, foi ao News Nation e deu um pouco de contexto sobre, sabe, a história e como ela foi escrita. Quero dizer, ele fez 42 versões, eu acho, dela, 41 ou 42 versões diferentes do roteiro. E o momento é perfeito, já que o Pentágono tem liberado vários arquivos novos de OVNIs, UAPs. Mas eu li que você teve 42 versões como resultado da escrita deste roteiro. Como você soube que a versão 42 era a certa? Bem, eu quero esclarecer. Não é como se tivéssemos começado, rasgado tudo e começado de novo 41 vezes. As versões foi um processo contínuo de refinamento. E o que eu vou dizer é que o Steven, eu fiz vários filmes com o Steven. Ele é sempre focado, mas o nível de foco dele neste filme superou tudo o que eu já tinha visto antes. Houve um período de cerca de 1 ano em que ele lia o roteiro todos os dias, aparentemente com um olhar novo, e eu acordava com, se ele estivesse em outro lugar do mundo, eu acordava com 30, 35 mensagens de texto com ideias, e isso continuou por um bom tempo. Então, embora as versões tenham se tornado, sabe, cada vez mais refinadas, pequenos ajustes o tempo todo, o fluxo de ideias nunca parou, o que geralmente é um sinal de que você está no caminho certo. Eu tenho que te perguntar, diante do que você pesquisou, dos documentos que analisou e do número de vezes que reescreveu isso para ficar perfeito, você acredita que não estamos sozinhos no universo? Que existem extraterrestres fora da Terra? Eu com certeza acredito. Eu acredito. Eu acho que a possibilidade de vida inteligente em outro lugar do universo não é só uma possibilidade, é uma certeza matemática. E eu não acho que precise de provas disso. Não é possível, diante da imensidão do universo, mesmo só da nossa galáxia, seria o auge da arrogância dizer que somos os únicos com um pensamento inteligente na cabeça. O que eu ainda anseio por provas, como todo mundo, são provas concretas de que fomos visitados por eles. E isso é algo que vemos o movimento de revelação crescendo em força e alguma revelação limitada começando agora. Eu acho que ainda há uma quantidade enorme de coisas sendo ocultadas. Essa é uma perspectiva interessante, né? E eu, sabe, especialmente ali no final, os comentários dele ali no final, não posso dizer que discordo, acho que muita gente pensa assim, né? Quero dizer, é exatamente onde eu me posiciono. Acho que é apenas uma certeza matemática que não estamos sozinhos no universo, e acho que muita gente concorda. Mas é a segunda pergunta, né? Eles já visitaram aqui, né? Estamos sozinhos neste planeta? Essa é a pergunta maior. E sabe, é engraçado que ele use o termo revelação limitada. Eles estão revelando coisas, mas o que não estamos recebendo é a prova de que precisamos de que não estamos sozinhos, né? Há muitas provas circunstanciais, né? Muitos depoimentos de testemunhas, coisas que você diz, ok, isso é crível, isso é ótimo, vamos continuar, né? Mas aquela prova real, né? O governo está realmente escondendo isso de nós? Teremos que esperar para ver. Será que Disclosure Day, este novo filme do Steven Spielberg, vai mudar as coisas de alguma forma estranha, né? Não é incomum que um filme tenha impacto em um movimento cultural. Então, será que este filme poderia ter esse tipo de impacto? Sabe, de certa forma, dá para argumentar que sim, no sentido de que vai, sabe, reacender a chama em muitas pessoas que talvez não tenham essa chama, né? Sobre a revelação dos OVNIs. Quero dizer, está no auge agora, tem o governo Trump liberando arquivos de OVNIs, denunciantes, tem audiências, tem de tudo, sabe o que quero dizer? Tem todo tipo de coisa acontecendo. Então, se fosse para acontecer, agora seria o momento. Muito bem, Veners, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Lembrem-se, cada dia é um presente para vocês. Paz!